Oi, gente! Eu sou a Nath e você está no Fala Nath. Então, eu gostaria de falar sobre um outro tema que eu acho muito pertinente, que eu acho que está crescendo bastante isso, especialmente na internet, que é sobre o falso entendido. Ah, Natália, o que é o falso entendido? O falso entendido é aquela pessoa em que você conversa e aí ela começa a falar de um assunto como se ela soubesse esse assunto e começa a jogar jargões desse assunto específico para mostrar que ela domina ele, mas no final ela não domina nada, certo? Ela tem um conhecimento bem raso, bem superficial. E aí, e se você for acrescentar, ou se você for por essa pessoa, né? Você vai acabar se lascando. Gente, você já conheceu alguma pessoa próxima a você que se enquadra no quesito o falso entendido? Porque eu conheço vários. A internet está cheia deles, então a gente precisa ter um certo discernimento para poder ver o que é um profissional que realmente sabe do que está falando, daquele que é um falso entendido, tá? Que é aquela pessoa que faz ler uma matéria e acha que já está dominando o assunto. Para mim, um dos sinais vermelhos, né, bandeira vermelha, que é sobre uma pessoa que é um falso entendido, é quando ela acha que sabe mais do que todo mundo da sala. Eu, graças a Deus, eu consegui desenvolver um faro para aquelas pessoas que é considerada as falsos entendidos, né? Os falsos entendidos, que são aquelas pessoas que acham que sabe mais do que todo mundo, que sabe o assunto e tudo mais da carteirada, e no final elas não sabem nada. E o vídeo de hoje é para vocês ter muito cuidado com essas pessoas. Por quê? Porque você pode acabar comprando uma ideia tão superficial de uma pessoa que não é daquela determinada área, e você pode acabar se lascando muito. Eu já vi pessoas acabando pela lábia, pela situação ou pela fragilidade, acabar acreditando em determinadas pessoas, em determinados, vou citar aqui coaches, né, que infelizmente é uma profissão tão, sucateada com picaretas, que são esses falsos entendidos, né, que acaba caindo em cima do coach. Então, me desculpa se você é um coach profissional, mas aqui vai, né, para aqueles que são os falsos entendidos, tá. Então, você acaba perdendo tempo, investimento, muitas vezes dinheiro, na grande maioria das vezes, porque você acaba comprando uma coisa que é de um falso entendido. Então, eu vou dar algumas ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia para poder sair dessas ciladas de falso entendidos, de pessoas picaretas e tudo mais, tá? Porque o falso entendido sempre, pelo menos na minha vivência, tá conectado com as picaretas, com os picaretas, tá? Então, bora lá, gente. Primeiro, faça uma pergunta simples. Ah, Natália, fazer uma pergunta simples? Eu não sei o assunto. Faça uma pergunta simples sobre o assunto em questão que você está conversando com uma pessoa, tete a tete. Você está conversando, sei lá, sobre investimento. Faça uma pergunta simples, fala: "Eu sou meio leigo nos investimentos, o que que você acha sobre determinado investimento?". E aí a pessoa, que é o falso entendido, vai te explicar. Repare bem na explicação dele. Quando uma pessoa, ela domina o assunto, ou ela tem minimamente consciência sobre o assunto em questão, ela vai adaptar o seu linguajar para a pessoa que não sabe. Exemplo, vou falar sobre finanças aqui. Eu não vou chegar falando sobre: "Ah, você tem que, eh, investir no CDI, no CDB, investir no tesouro, investir em bitcoins, em ações, não sei o quê, em fundo", se a pessoa não sabe nem o que é isso. A pessoa só conhece a poupança a vida toda. Então,
A pessoa que sabe falar sobre investimento ou que conhece, ela vai chegar para a pessoa que perguntou e vai falar de uma maneira simples. A gente tem alguns investimentos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, investimentos que são fixos, que têm uma garantia melhor pelo banco, investimentos que pode ter uma rentabilidade, você pode ganhar mais, mas você vai perder com facilidade. Veja que eu não falei aqui nenhum jargão técnico, eu falei algo que é bem simples, né, uma conversa iniciante, mas que se a pessoa: "Ah, entendi, então vamos desenrolar", aí você começa a desenrolar, certo? O falso entendido não, ele já vai querer falar os jargões, não sei o quê, tal, vai já coisar, então você já começa, hum, a pescar. Então, a primeira dica que eu dou é: faça uma pergunta simples e veja como é que ele vai falar com você, porque se você não sabe nada, ele tem que adaptar a tua linguagem para você, tá. Segunda dica: peça um exemplo prático. Quem só decora conceito se enrola muitas e muitas vezes a respeito de dar exemplos, porque a pessoa fica tão fechada naquela nomenclatura, naquele negócio, que ela não consegue desenrolar algo que foge um pouco do roteiro. Então você consegue pegar o falso entendido ou um picareta nesse pulo aí. "Ah, me dá um exemplo do cotidiano", essa do cotidiano. Oxe, quantas vezes eu já vi gente se enrolando por uma pergunta tão simples, besta dessa, a pessoa não sabe um exemplo que seja. Isso é o falso entendido. Outro passo que você pode fazer também, para poder diagnosticar se uma pessoa é um falso entendido ou é uma pessoa que realmente sabe minimamente sobre o assunto, é: pergunte o porquê. Natália, perguntar o porquê, vai por mim. Passo um, passo 2, passo 3, já mata a pessoa logo de cara. Vai por mim. A pessoa tá lá perguntando: "Ah", exemplo financeiro, "o CDB é uma renda boa porque paga XXXX porcentagem em cima, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". Pronto. Aí você pergunta: "Mas por que o CDB é uma renda fixa boa? Por que ele paga mais do que a poupança? Por que a poupança paga menos?". E veja ele se enrolar todo. Ah, aí a pessoa: "Ah, porque daí começa meio que dar travada. A pessoa não desenrola, a pessoa não vai pra frente, porque tá fugindo do seu schedzinho, do que ela sabe, do coisa. Gente, lembrando que o falso entendido é diferente de uma pessoa que sabe pouco. Natália, qual que é a diferença? Uma pessoa que sabe pouco, ela vai falar: "Não, eu estou estudando sobre esse determinado assunto", e aí ela vai falar, quando você perguntar e ela não souber, ela vai falar: "Gente, eu estou estudando, ainda não sei tudo e tal, eu sou iniciante". Ou ela vai falar: "Não, é que isso aqui eu ainda não peguei". Tudo bem. O falso entendido, ele nunca vai querer dar o braço a torcer que ele não sabe disso. Ele vai ficar irritado, ele já vai começar a perder a paciência. Quantas vezes vocês já foram, já viram, né, vídeos de lives de coaches que são questionados a respeito disso, e eles perde a ladeira, perde o dessa ladeira abaixo. Recentemente aí teve até uma coach, uma blogueira não vou citar nomes, né, e tudo mais, que ela foi perguntado sobre o diferencial dela, e a bicha ficou extremamente, não tô dizendo que ela é uma falsa entendida, mas como é que tu não sabe o seu diferencial? É só falar um diferencial. Uma pergunta simples dessa, que é uma pergunta que se faz quando você faz uma entrevista de emprego, que o recrutador tá lá: "Ah, certo, qual que é o seu diferencial? Por que que a gente vai contratar você?". Então, faça a pergunta do porquê. Porque, quando ele estiver falando, por que que isso acontece? Veja ele se enrolar. Quarta dica, e é uma dica interessante até, se você conseguir fazer isso, você vai
vai ver que é tiro e queda também, que é: veja como a pessoa reage quando é contrariada. Ah, Natália, se você conseguir, às vezes você não tem um conhecimento para poder contrariar, mas se você conseguir, veja como ela é contrariada, como é que ela age. Porque uma pessoa que sabe sobre o assunto, ela sabe que ela não sabe tudo. Ela tem humildade. Ela tem a humildade de entender que ela não sabe tudo. Uma pessoa que é um falso entendido, ele vai começar a brigar por ego. Ele não vai deixar você contrariar ele na presença de outras pessoas. Ele vai sentir o ego dele ferido. E aí ele vai começar a ser mais incisivo a respeito do que ele acha. E vai começar a perder a lógica. Vai descer o nível. Natália, você já presenciei isso. Confesso que eu achei engraçado internamente, mas eu não disse nada. Apenas deixei a pessoa, interessante. E isso me tirou de ciladas financeiras incríveis, tá, gente? Então eu recomendo muito. Outra coisa também que é a quinta dica, né, que eu acho até legalzinho você fazer também, é: diga eu não sei e observe. Quando você diz que você não sabe, e aí o falso entendido, uma pessoa que sabe, ela vai conversar com você e vai te explicar, né, vai te fazer entender, vai te fazer parecer passar informação, mas fazer com que você não se sinta um idiota por não saber aquele assunto. O falso entendido, ele vai fazer com que você se sinta um idiota por você não saber aquilo. Ele vai aproveitar que você não sabe aquilo e vai florear, né, aquela dica 1, né, falar os jargões bonitos e tudo mais, e ele vai dar voltas, ele vai fazer com que: "Como assim você não sabe algo disso?" E ele sempre vai tentar se colocar acima do que você. Então, na verdade, o falso entendido, né, as pessoas que são falso entendidas sobre determinados assuntos, ela tem um ego tão lá em cima, mas tão lá em cima, que só um pouquinho que elas sabem, ela acha que sabe muito, então elas não vão procurar aprofundar aquele assunto e vão fazer com que, eh, aquele pouco conhecimento que elas sabem, vai fazer com que ela se sinta confortável o suficiente para poder dar uma lição em você, ou para poder até ministrar um curso, ou vender algo que faz com que ela ganhe dinheiro em cima de um assunto que ela nem domine tanto assim. O falso entendido, ele realmente quer parecer superior a todas as pessoas em volta dela. Então, gente, muito cuidado com o falso entendido na vida de vocês, tá? Cuidado também na internet para você não cair em golpes de falso entendidos, porque muitas vezes você acha que aquela pessoa tem um conhecimento bom sobre determinado assunto e aquela pessoa é apenas um falso entendido.